tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência àquilo que foi conversado na semana passada, na quarta-feira passada, onde explicamos um pouco sobre essas mudanças aí dos CPI, da IR1, e houve uma série de questionamentos aí, uma série de dúvidas. Nosso objetivo hoje, na verdade, o que nós fizemos durante a semana foi filtrar essas dúvidas, pegar essas dúvidas, tratá-las de forma assim, onde nós pudéssemos responder tudo aquilo que as pessoas tinham de questões, e voltamos hoje para responder aquelas questões, então, da quarta-feira passada. Claro que a gente não vai conseguir abordar 100%, vamos conseguir abordar todas, porque eram muitas questões, participaram bastante gente, mas nós selecionamos aquilo que julgamos aqui ser mais importante, ser mais esclarecedor, para que dê um direcionamento para vocês aí de como devemos nos portar a partir de agora, certo? Por favor. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Andréa, sou ergonomista aqui na CETRAB, e como o João falou, a gente vai estar esclarecendo algumas dúvidas que surgiram no primeiro webinar, na última quarta-feira, e esperamos aí estar contribuindo ainda, né, João, para essas dúvidas serem sanadas de forma bastante positiva. E lembrando que a gente está aqui super à disposição para ajudá-los no que for preciso. Tudo bem? Vamos lá, João. Podemos começar? Vamos começar. Bom, dentre todas as perguntas aí, dentre as várias perguntas, dentre as várias perguntas, vamos começar aqui, ó, a primeira. A CETRAB fará visita para todos os nossos clientes, ou com base no histórico, mais o resultado do questionário de avaliação, ou esse será aplicado pelo RH da empresa, e de que forma que elaboraremos o plano de ação? É importante a gente ter bastante o conceito, né, de forma clara, que a gente não consegue visitar todas as empresas, né, porque a gente tem um volume muito grande de empresas, mas obviamente a gente vai estar junto com o RH para a gente entender esses históricos, entender esses resultados, talvez de questionários que eles já fizeram aí, né, de agosto para cá, as avaliações que porventura eles já fizeram, né, nesse período, e também aquelas empresas que não tiveram tempo hábil para fazer, aí sim a gente vai estar criando aí um plano de ação, né, uma força-tarefa para que realmente a empresa cumpra aí com esses objetivos e consiga inserir dentro ali do PGR, né, essas análises de riscos que porventura precisa estarem em evidência, né? Então, assim, de que forma que a gente pode fazer isso, né, João? A gente pode, assim, olhar hoje dentro da empresa, assim, eu tenho afastamento, né, atestados entregues pelos trabalhadores com o CIDF, né? Aqueles CIDs que enquadram as doenças mentais, sim ou não? Eu tenho afastamento desses trabalhadores no INSS por CIDF, né, sim ou não? Então, a base disso é fazer, né, a investigação desses dados e, a partir daí, a gente ir traçando planos de ações para que as empresas estejam aí em conformidade com os dados que precisam ser entregues agora aí a partir do dia 26 de maio. 26. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Claro? Deu para entender um pouco? Vamos lá. Vamos para a segunda pergunta que foi enviada para nós aí. Caso seja necessária a visita técnica das empresas, essa visita será feita pelo técnico de segurança ou pela ergonomista? É importante, né, João, a gente identificar esses fatores da primeira pergunta, né? Eu tenho lá um atestado CIDF, né, um número grande, eu tenho afastamento, sim ou não. Se a gente tem uma demanda maior em relação a esse número de entregas de atestados, né, de afastamentos, desculpa, é claro que cabe, né, o ergonomista, uma pessoa mais especializada dentro da NR17, para fazer essas investigações que a gente vai abordar o que, na verdade? A gente vai abordar aquela carga de trabalho, né, ritmo de trabalho, a gente vai abordar aquela exigência emocional do trabalho, né, tudo que está relacionado à atividade do trabalhador. Agora, quando a gente já não tem
né, essas demandas, a gente não, né, enxerga que as empresas estão ok, a gente não tem fatores para estar se preocupando, obviamente a gente vai ter o suporte do técnico de segurança, né, mas que realmente por trás a ergonomista vai estar observando, né? Então não vai ficar uma coisa tão aberta, né? O fato da gente ir ou não não significa que a gente não vai estar olhando para essas empresas. Vamos sim olhar para essas empresas. Então, para ficar claro aqui sobre essa resposta da Andréia, só para vocês visualizarem melhor o que estamos falando, imagine o seguinte: a empresa ela tem 100 funcionários, tá bom? A empresa tem 100 funcionários. E afastamentos, dentro desses 100 funcionários, ela tem vários afastados. Mas imaginemos aí que, sei lá, 15 desses afastamentos são por CDF. Então, uma empresa que ela tem 100 funcionários, ela tem 15 afastados por CDF, doença mental, nós estamos tratando do quê? Estamos tratando de um número muito alto, muito relevante. E aí, com base nisso, com base nesse número relevante de afastamento por CDF, é que a ergonomista entra até juntamente com a psicóloga, com o plano de ação, fazendo a visita, fazendo esse levantamento, fazendo essa apuração mais de perto, de forma mais minuciosa, para que possamos aí criar um plano de ação e poder atender de forma mais adequada. Quando nós estamos falando aí, a empresa tem um risco baixo, risco moderado, um risco irrelevante. Eu tenho 100 funcionários, tem um afastado por CPR. Gente, aí não há necessidade até de fazermos um esforço maior, porque o risco é um risco relativamente insignificante. Então, esse risco será tratado aí pela própria área de engenharia de segurança. Agora, identificamos que esse risco é um risco alto, tem um número grande de afastamento, aí sim nós entraremos com uma equipe, com profissionais, eu diria para vocês, mais preparados para enfrentar essa situação. Tá bom? Perfeito. Vamos lá, João. É isso? É isso aí. Vamos para a terceira pergunta. A CETRAB indicará ao RH a melhor maneira para levantamento e identificação do risco? Sim, com certeza. Né? Com certeza cabe a nós, aí, como profissionais da área, estar indicando para as empresas qual será esse levantamento, né? Qual questionário eu vou estar utilizando. Então, hoje, a gente tem as normas, né? A gente tem a NR17, mas a gente tem também a ISO 45003, né? Ambas, elas direcionam cada um dos itens para a gente estar olhando de forma bastante precisa. Então, para isso, a gente tem algumas ferramentas para estar aplicando. Eu posso ter aquela ferramenta de Copenhague, eu tenho 3 modelos, que é o modelo curto, o intermediário e o modelo longo. Eu tenho o HSE, né, que faz uma indicação dessas ferramentas. Eu tenho outros métodos que a gente utiliza, tem o DAS 21, que apesar dele usar muito a questão do fator, né, estresse, depressão e ansiedade, mas tudo isso voltado para o ambiente de trabalho, né? Então a gente tem que ter bem claro essa demanda do ambiente de trabalho para realmente conseguir fazer a aplicação desses questionários de forma positiva e trazer uma realidade precisa, né? Eu não posso estar confundindo esses fatores emocionais, esses fatores psicossociais que engloba a empresa com fatores psicossociais que está dentro da casa do trabalhador. Então, a gente não pode ter essa confusão. O que está dentro da casa do trabalhador está lá, ele tem que resolver lá. O que está dentro da empresa, o que cabe à empresa resolver como RH, ok, ela vai tá resolvendo isso. Então, sim, a gente vai estar auxiliando as empresas nesse. Essa é uma das grandes preocupações das empresas que eu tenho visto também. Como eu vou conseguir diferenciar os meus problemas internos, os meus problemas pessoais do ambiente de trabalho? Então, como é que eu vou mensurar isso? Como é que nós vamos separar essas duas coisas? Porque eu tenho, sei lá, estou num processo de divórcio com a minha esposa. Uhum. Então, estou passando por toda aquela carga emocional, passando por toda aquela situação. Isso não pode refletir diretamente na minha produtividade, não pode refletir diretamente no ambiente de trabalho. E mais, a partir daí, isso será considerado como um risco psicossocial? Como é que nós vamos tratar esse tipo de coisa?
Eu entendo que não, né, João? O fator externo, claro, ele tem um impacto dentro da empresa, mas não é, a empresa que causou aquele impacto para ele ter por exemplo, afetar a vida dele pessoal fora. Né? Então, o contrário não é verdadeiro, né? Assim, eu tenho um fator dentro de casa que aconteceu algo pessoal que está refletindo no meu trabalho, não é uma culpa da empresa, né? Claro, cabe à empresa aí com uma questão aí de acolhimento, olhar para esse trabalhador, ter uma escuta positiva, mas acaba não trazendo um problema que não é dela para dentro da casa dela. Né? Ela tem que resolver os fatores que realmente estão dentro do trabalho e que são inerentes ao trabalho, e não ao contrário. Tudo bem? Vamos lá para a quarta pergunta, então. Após a identificação do risco, emitiremos a revisão dos laudos vigentes para todos os clientes? Haverá custo? Vamos lá, João. Eu entendo que, assim, a partir do momento que a gente vai fazendo as revisões dos documentos, essa é uma demanda que está sendo inserida, né, na atualização da NR17, né, está sendo inserida a questão dos fatores psicossociais, e que, na verdade, como a gente falou na semana passada, os fatores psicossociais estão sendo cobrados agora, mas eles já existem há bastante tempo. Então, as empresas, algumas empresas já olharam lá para trás, já incluíram isso dentro do escopo de análise dela, dentro dos processos de levantamentos ergonômicos, e agora sim elas estão, coordenando essa demanda toda para informar o PGR sobre o que está acontecendo. Havendo custo ou não, João, eu entendo que cada empresa é uma particularidade, né? Aí cabe cada um de vocês estar em contato com o departamento comercial para estar esclarecendo dúvidas, olhando a questão, né, do contrato que vocês têm. Então, é uma particularidade, me fugiu a palavra, né? Uma peculiaridade de cada uma, né, João? Não sei se eu me fiz claro aqui. Isso, não. A gente está aconselhando de agora que, na verdade, a gente tem contato comercial, nós daremos um direcionamento para todos os clientes, mas o que nós precisamos fazer é regularizar a situação de todos a partir daí. Então, estamos aqui já programados aí, já definimos como é que nós vamos estar atuando nesse novo risco aí, essa nova exigência legal. A partir de abril, então, nós já começaremos a fazer as modificações dos laudos para todos os clientes, tanto fixo como avulso, mesmo sendo uma obrigatoriedade. A partir de 26 de 5, temos aí 2 meses pela frente ainda, mas já começaremos aí a tomar essas ações a partir do início de abril. Então, teremos um tempo mais do que suficiente para adequar a documentação de todos os clientes. Nenhum cliente vai ficar para trás, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Vamos fazer a coisa acontecer aí já a partir de abril. Com relação aos custos que nós pediremos, né? Eu acho que até é mais legal, por exemplo, fazermos um comunicado geral. Sim, com certeza. Os clientes aí, bacana. Para que eles entendam de que forma que nós iremos essas questões. Tá bom? Tudo bem? Então, os laudos serão a todos adequados já a partir de abril. Já todos aqueles novos laudos que saírem a partir de abril já sairão esses riscos psicossociais com esses levantamentos. E os nossos clientes que estão com laudos vigentes, fizeram já os laudos, teremos que fazer as adequações ali. Também estaremos fazendo já com a nossa equipe técnica a partir de abril. Tudo bem? Podemos ir para a próxima? Perfeito. Até a próxima, né, João? Traz aí também um pouco do que a gente comentou, né? Que é a questão dos riscos psicossociais dentro da ergonomia, né? Se constará dentro da ergonomia, sim, com certeza, tanto na análise ergonômica preliminar quanto na análise ergonômica do trabalho. Lembrando, né, que a análise ergonômica preliminar, ela vem primeiro, né? Significa que a empresa ela está identificando de forma preliminar esses riscos, e se houver uma necessidade de aprofundar uma avaliação mais técnica, mais precisa, o próprio ergonomista já vai estar indicando para a empresa fazer
a análise ergonômica do trabalho. É uma coisa que algo preliminar leva a um desenvolvimento aí de uma análise mais complexa, né? Então, não o contrário, né? Eu vou começar pela análise ergonômica do trabalho. Não é necessário. Vamos começar pela análise preliminar e aí sim a gente vai evoluindo. E o mais importante disso é realmente a gente ter documentado planos de ações, né? Planos de ações para eu corrigir uma postura inadequada, um plano de ação para eu corrigir um fator de ritmo de trabalho, de carga de trabalho bastante excessivo, onde aquele trabalhador ele não consegue, né, ter um momento de recuperação muscular, não consegue ter um momento de recuperação de carga mental. Aí sim, esses planos de ações eles precisam estar evidentes, né? Se porventura eu receber uma fiscalização do trabalho, eu tenho um documento que garanta, né, para que esse fiscal ele realmente veja, opa, essa empresa realmente ela está seguindo aí, né, a liçãozinha de casa e realmente ela está olhando aí para os fatores de segurança, saúde e ergonomia dentro dela. Bom, a André acabou respondendo a pergunta, é só fazer a pergunta. Pois é. Que era assim, olha, no laudo ergonômico constará o risco psicossocial? Essa era a pergunta que eles estavam respondendo. Eu já atrapalhei, né? Então, essa pergunta constará sim, tá? Do laudo ergonômico psicossocial, tanto na ET como na ET. Tá bom? Vamos para a sexta pergunta. Identificando o risco, as empresas deverão possuir o laudo ergonômico da ET? Sim, com certeza. Né? Essa identificação é super importante. E lembrando que os fatores psicossociais ele está dentro da NR17, que é a norma regulamentadora de ergonomia. Então, sim, ela precisa realmente possuir o laudo ergonômico. Tá bom. Você acabou de me dizer, então, que se nós identificou o risco, aí eu tenho que fazer o laudo ergonômico. Fazer a ET, tenho que fazer a ET. Agora, a outra pergunta é uma sequência dessa aqui. Identificando o risco, haverá alteração na grade de exame do PCMSO? Aliás, eu vou complementar essa pergunta ainda. Identifiquei o risco. Esse risco constará no PCMSO? E aí, na sequência, também constará no ASO, nos exames? Como é que nós vamos agir? Na verdade, João, o PCMSO é o programa de controle, né, médico ali da saúde ocupacional da empresa, né, dos colaboradores, enfim. A gente não tem um exame específico para dizer, olha, trate da carga mental, né, trate do ritmo de trabalho da empresa. Não é um exame específico para isso, né, claro. A gente precisa identificar esses fatores psicossociais e, com certeza, o documento precisa trazer o que a empresa vai estar fazendo para controlar, né, para eliminar, para minimizar, né, esse risco, para que ele se torne uma exposição muito baixa para aquele trabalhador. Então, a gente não pode confundir de que eu tenho uma doença, não doença, né, mas eu tenho um fator psicossocial. Opa, eu tenho um exame para detectar isso? Não temos um exame para detectar isso, né? Isso é uma avaliação da organização da empresa como um todo, né, da sua cultura, da sua política, do seu ritmo de trabalho, né, do olhar dessa empresa para o trabalhador, né, programas de treinamento, sim ou não, programas de canais de comunicação, sim ou não. Então, isso a gente precisa realmente ter claro para que ele componha também aí essa atualização da nova NR1, né? Que impacta no PGR, que impacta no PCMSO e que impacta no ASO também. Perfeito. Né? Bom, então identifiquei, só para esclarecer essa coisa assim, mais transparente possível. A resposta é que, olha, o risco foi identificado, consta lá no PGR. Esse mesmo risco que foi identificado, ele também deverá constar no PCMSO. E esse mesmo risco que foi identificado e consta no PCMSO, ele será incluído aí no ASO. Tá? Então, o ASO sairá com os riscos psicossociais também. Tudo bem?
Vamos lá. Vamos lá. Imagina que eu identifique aí todos esses riscos, André, que assim, o meu risco aqui, ó, psicossocial está alto, e agora tem essa nova legislação. Como é que eu tenho que me importar? O que eu tenho que fazer? O que eu devo implementar na minha empresa para que a gente possa se ajustar, para que a gente possa se adequar e não tenha risco aí de fiscalização, algo parecido. Então, assim, canal de denúncia é obrigatório? Ele precisa ser externo? Não, na verdade, a gente não tem uma obrigatoriedade, né, desse comunicação, né, de denúncia, enfim. Não é uma exigência legal perante a NR1, mas a gente deve olhar com bastante atenção, porque o canal de comunicação, né, o canal de denúncia, quando ele é externo à empresa, significa que eu não tenho influência, eu tenho uma imparcialidade, porque não são pessoas dentro da empresa que estão olhando aquela necessidade, né, pontuada pelo colaborador. Quando tem um canal dentro da empresa, eu posso ter a parcialidade, né? Então, é importante a gente ter muito claro essa questão da imparcialidade. Seja a empresa que optou por ter esse canal internamente, seja a empresa que optou para ter um canal externamente, ela tem que ter totalmente um domínio da imparcialidade para poder julgar isso, né? Isso realmente faz parte do processo, eu realmente tenho um problema aqui e preciso resolver esse problema, né? Preciso ter um plano, uma medida, né? Um plano de ação para realmente resolver esse problema ou não, né? Então é importante a gente ter essa imparcialidade dentro aí dos processos culturais da empresa para que ela se torne cada vez mais saudável. Então, podemos ter aí um canal de denúncia, tá? E esse canal de denúncia, claro, ele pode ser um canal de denúncia interno, mas se o objetivo é realmente levarmos transparência para essas denúncias e para que a maneira mais correta é que ele seja externo. Tá? Porque aí você passa lisura em todo esse processo, as pessoas elas conseguem enxergar de uma outra forma. Isso está sendo feito por pessoas que estão alheias à nossa realidade. Se nós trouxermos, se formos fazer esse tipo de canal de denúncia com pessoas internas dentro da própria empresa, você pode ter risco de vazamento de informações, você pode ter risco de denúncias ali acabar escorregando para debaixo do tapete. Então, quando a gente fala de trazer uma empresa externa, uma empresa que audita, enfim, isso tudo fica fora da empresa, né? Tudo aquilo que acontece dentro da empresa, que pode impactar aí numa denúncia, isso é coletado fora da empresa e aí é tratado de uma outra forma. Então, o mais correto é que você tenha o canal externo. Mas se eu não tiver o canal externo, eu posso ter o interno? Pode. Corre-se o risco de ele não passar tanta lisura e transparência como deveria. É isso. Tá bom? Vamos para outra pergunta. Vamos lá. Como a atualização da NR1 impacta o PGR, o PCMSO e o ASIO? Na verdade, são os documentos, né? A gente precisa mapear esses fatores de riscos para que eles constem aí no programa de gerenciamento de risco, né? No PCMSO também e no ASIO também, né? Por exemplo, quando a gente faz um ASIO, né? A gente coloca lá os fatores químicos, físicos, biológicos e ergonômicos. Onde vai entrar os fatores psicossociais? Nos riscos ergonômicos. Perfeito. Tá? Então, é muito importante a empresa também caracterizar qual é esse agente. Esse agente é postural, esse agente é carga, sobrecarga física, esse agente é uma sobrecarga psicossocial, sim ou não. Mas é importante constar dentro da documentação, sim. Então, no próprio inventário de riscos aí, nós teremos essa informação, né? Com certeza. Agora, gente, um detalhe que é preciso falar para vocês aí, pessoal, principalmente da segurança do trabalho. Hoje nós temos ordens de serviços específicas para cada atividade, certo? Com a inclusão, com a entrada agora dos riscos, da obrigatoriedade dos riscos psicossociais, é interessante e é o correto que se faça que, na realidade, essas ordens de serviço sejam modificadas, desde que identificados esses riscos.
Então, teremos que fazer um acréscimo aí nas ordens de serviço, identificando também esse risco psicossocial, tá bom? Normalmente a gente identifica aí o risco químico, físico, identifica o biológico, o risco ergonômico, o risco de acidentes, né? E agora nós teremos aí a inclusão do risco psicossocial na ordem de serviço. Claro que isso só será colocado na ordem de serviço depois de devidamente quantificado, né? Depois que esses riscos foram devidamente levantados pelos profissionais responsáveis no PGR. Então foi identificado que no setor X tem um risco psicossocial, isso consta no meu PGR, vamos ter que alterar as nossas ordens de serviço aí para se adequar a esses novos riscos encontrados no PGR. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Quem pode identificar e avaliar os riscos psicossociais? Eu vou um pouco além. Precisa ser um ergonomista? Precisa ser uma psicóloga? Essa é uma pergunta frequente, tá? Eu vou ter, a empresa, tem até aquela pergunta assim, a minha empresa agora terá que contratar uma equipe de psicólogos? Eu vou ter que ter psicólogos? Como é que nós vamos agir aí diante desse novo fator, desse novo risco aí? Lembrando, né, João, que assim, os fatores psicossociais, eles estão dentro da NR17. A gente reforça muito isso, porque é o ergonomista que vai estar olhando esses fatores psicossociais. Então, lembrando, hoje a gente tem um CBO do ergonomista, a Abergo, né, criou aí uma função específica, né? Então, hoje a gente tem pessoas capacitadas e especializadas para estar realizando esse levantamento de risco. E lembrando que eu posso ter o técnico de segurança, o engenheiro? Posso, né? Assim, eu tenho essa capacitação desses profissionais, sim ou não? O psicólogo, eu tenho também ele capacitado como ergonomia, né? Como ergonomista, sim ou não? Então, lembrando que neste momento a gente está fazendo um levantamento dos riscos. A gente não está tratando doenças. Ótimo. Né? A gente precisa primeiro identificar esses riscos, depois a gente precisa monitorar esses riscos, ver se esses riscos trouxeram aí um dano à saúde mental desse trabalhador. Opa, nesse sentido eu já tenho um fator de doença ou uma predisposição a uma doença, e aí sim entra, né, a equipe mais especializada para isso, o psicólogo, o médico, né, psiquiatra. Aí sim eu tenho outros profissionais para estar tratando da doença. Enquanto eu estou olhando os fatores psicossociais, é importante a gente ter lá uma equipe multiprofissional, né? E toda essa equipe multiprofissional olhar o resultado aí da coleta desses resultados, né? Tá certo. Então, no primeiro momento, esses levantamentos podem ser feitos pelo ergonomista, pelo engenheiro, pelo técnico de segurança, pelo próprio médico do trabalho. Neste primeiro momento, sim. Pode. Agora, identificamos o risco, aí nós vamos saber como tratar esses riscos. Exatamente. E aí, com base nisso, é que nós vamos dizer quais são os profissionais mais adequados para tratar o risco, de acordo com o próprio risco, tá, gente? Porque, às vezes, é como nós falamos no começo, aí, você pode ter um risco baixo, um risco moderado, um risco insignificante. Baseado nisso, eu não vou precisar de profissionais multidisciplinares para tomarem ações com base num risco irrelevante, tá certo? Identificamos que a empresa possui um risco muito alto, um número de afastamentos muito grande por CDF, sabe? Com várias reclamações, já tem um canal de denúncia, inclusive já tem várias reclamações por parte de chefia com ordens abusivas, por conta de pressão do trabalho. Opa! Então, identificamos essa situação, aí sim, temos que direcionar isso para os profissionais mais adequados e mais especializados, apurarem isso de uma forma mais minuciosa, e aí sim ter um plano de ação com ações corretivas, tentando minimizar, neutralizar ou, enfim, resolver essa situação, tá bom? Vamos para outra pergunta. Vamos lá.
Bastante pergunta que vocês deixaram aí pra gente na semana passada, tá? Essas perguntas saíram de vocês mesmos. A gente tá só repassando essas perguntas aí para tentar tirar a dúvida da maioria das pessoas. É claro que não vamos conseguir tirar dúvida da maioria das pessoas. Mas os nossos canais, gente, os nossos canais estão à disposição, tá? LinkedIn, Facebook, nosso site. Por favor, se tiverem dúvida ainda, entrem em contato. É preciso vocês saberem que já estamos tomando ação para aqueles que já são nossos clientes. Todas as ações já estão sendo tratadas, já estão sendo tomadas internamente aqui, para a partir de abril nós darmos aí um chute nessa bola e sair correndo atrás para fazer o gol. Mas nesse período, nesse inteirinho, teve alguma dúvida, a gente não está conseguindo visitar todas as empresas para tirar as dúvidas, tá? Porque o número de empresas que nós atendemos é um número bastante alto, bastante relevante. Mas estamos tentando tratar dessa forma, fazendo live, fazendo webinar, para tirar as dúvidas. Provavelmente sairá até um pequeno e-book, tá? Com a maioria das dúvidas e perguntas que será disponibilizado para vocês. Mas, enfim, podem nos questionar, estejam à vontade, estamos à disposição e vamos tentar solucionar aí todas as dúvidas e perguntas que vocês tiverem, tudo bem? A outra pergunta, Andréia, tá pronto? As empresas precisarão oferecer programas de saúde mental? Na verdade, sim. Na verdade, sim. As empresas elas precisam adotar medidas. Eu digo sempre que são medidas preventivas. Vale muito mais a gente prevenir do que remediar. Né? Então, essas medidas preventivas a gente olha como treinamentos de gestão, treinamentos de liderança, treinamentos de comunicação assertiva, treinamentos de carga emocional e estresse, né? Canais de apoio psicológicos, um canal de apoio onde o funcionário ele possa se fazer ouvir, aquela avaliação de feedback com a sua liderança, né? Ser mais constante para o colaborador também entender quais são os pontos que ele precisa melhorar, né? E se ele sabe de uma forma mais tranquila, mais transparente, melhor, que consegue talvez se adaptar a essa nova realidade da empresa, né? A questão das políticas de carga de trabalho, ritmo de trabalho, questão de horas extras, a questão de que eu finalizei o meu turno de trabalho, mas eu estou com o celular da empresa, a empresa me liga às 11 horas da noite, eu tenho que atender. Então, tudo isso são programas, né? São medidas que a empresa pode adotar, sendo elas inovadoras ou não, mas que traga aí um olhar de acolhimento para esse trabalhador. Ótimo. Né? Perfeito. Ficou claro? Vamos para a próxima, então. Temos aí mais 3, 4 perguntas só, tá, pessoal? Como diferenciar os riscos psicossociais do trabalho com relação aos riscos de fatores pessoais? Pois é, né, João? Isso é uma questão aí crucial que está todo mundo perdendo o cabelo. Você já está perdendo. Já perdi. Eu já perdi. Então, a gente tem a distinção, né, dos fatores internos e dos fatores externos da empresa, que pode ser, né, por meio de análise do ambiente de trabalho, né? Então, assim, excesso de cobrança, aquela jornada extensiva, exaustiva, a questão do próprio assédio moral, assédio sexual, né? A gente pode ter entrevistas com esses trabalhadores, a gente pode ter questionários com esses trabalhadores, né? Estruturar esses questionários, lembrando que dentro do Ministério do Trabalho e Emprego é importante a gente ter questionários cientificamente validados, né? Porque, o que quer dizer isso? Vamos lá, isso significa que houve aí um estudo de uma população, né? Para identificar que esses questionários eles trouxeram um resultado mais preciso dentro desses estudos. E não foi uma pergunta aleatória que eu criei da minha cabeça, mas pergunta que teve aí uma coleta de dados bastante específica, né, estudados aí por médicos, psiquiatras ou, né, equipe aí de segurança do trabalho que trouxe aí uma precisão muito clara aí, né, na evidência dessas entrevistas. Né? Então não basta eu ter um questionário que eu, como empresa, eu mesmo desenvolvi e acho que ele é o suficiente para resolver a situação. Não, a gente tem que trazer questionários que traga para a empresa
um pré-diagnóstico. Entendi. Né? Não um diagnóstico de doenças, tá? Mas um pré-diagnóstico, de repente, assim, a minha carga de trabalho é alta, sim ou não? Meu ritmo de trabalho é alto, sim ou não? O volume de trabalho que eu tenho, ele é alto, sim ou não? Então, assim, eu tenho um volume X e tenho um número de pessoas Y. Esse número de pessoas Y, eles atendem essa demanda? Ou eu tenho aquele trabalhador que está sempre correndo atrás do processo porque ele está se atrasando o tempo todo? Né? Então, são dados que dentro da ergonomia a gente acaba olhando para realmente identificar esses pré-diagnósticos que a gente fala aí nos fatores ergonômicos. Tá, João? Tá certo. Vamos para a próxima? Vamos lá. Prazo de adequação. As empresas terão tempo para se adaptar? Lembrando, né, a gente teve o período lá de 270 dias, né, olhando esse período todo que a gente teve para as empresas estarem se preparando, estarem se reutilizando. 270 dias, você está dizendo desde a publicação no Diário Oficial da União, lá em agosto, até 26 de maio deste ano. Então, ela teve um período de adaptação para traçar uma estruturação, né, de como eu vou trabalhar nesse fator, como que eu vou introduzir esse fator dentro da realidade da minha empresa, dentro, né, do meu programa de gerenciamento de riscos. E agora a gente precisa, né, começar a trazer essas informações, essa movimentação toda, para que a gente evite aí as penalidades futuras, né, numa possível fiscalização e tudo mais. Que eu entendo que essas fiscalizações, elas vão vir via INSS como um fator preliminar, né, que hoje a gente não precisa ter mais o médico, né, a fiscalização dentro da empresa, né, ela consegue extrair dados muito precisos com esse banco de dados que o governo criou, que foi... Principalmente, né, com o social. Exato, né? Exatamente. Tá certo. Bom. E aí? Então, o prazo para adequação que nós tivemos é um prazo de 270 dias, tá, pessoal? Esse prazo que o próprio governo nos deu para todas as empresas e para que toda a sociedade possa se adequar. Ele iniciou lá na publicação no Diário Oficial da União, em agosto, e ele finda oficialmente aí no dia 26 de maio. Então, as empresas aí, a partir de 27 de maio, de 26 de maio aí, precisam estar tomando ações com relação a esses riscos psicossociais. Tá? Vamos lá, vamos para outra pergunta. Como documentar e monitorar os riscos psicossociais de forma correta? Na verdade, João, as empresas elas já fazem isso, né? Elas já têm aí os seus programas de gerenciamento de risco, tá? Então elas identificam esses riscos. LTK, ergonomia, né? E agora ela está trazendo toda essa avaliação dentro do PGR, né? Dentro do PCMSO. Então a gente tem a inclusão desses dados dentro de um inventário de risco e trazendo as ações preventivas ou corretivas para cada um desses fatores identificados, né? E também tem ali o ASO, que vai sair com os fatores ergonômicos, quais são? Sobrecarga mecânica, sobrecarga mental, né? E os relatórios internos que a empresa tem, que ela pode criar, né, documentos específicos para acompanhar caso a caso. Então, eu entendo que isso já vem sendo realizado pelas empresas, só que agora está tendo uma exigência muito maior nesses fatores psicossociais que já existiam, mas que hoje, né, pós-pandemia, demandou aí um boom, né, gigantesco aí nessas pessoas que desenvolveram aí uma crise de ansiedade, que desenvolveram aí uma crise de depressão, um burnout, enfim. A gente teve aí um panorama gigantesco dentro do INSS, sendo um fator muito maior do que as próprias doenças de queixas lombares osteomusculares. Tínhamos aí um número muito grande de pessoas afastadas com queixas lombares, né? Problema de coluna, e aí hoje as doenças mentais, segundo relatórios do próprio INSS, aí, elas já ultrapassam o número de afastamentos por doenças lombares. Então,
está muito alto realmente esse índice, e por isso que estamos precisando tomar ações com relação a isso. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, ele pergunta o seguinte: no PGR, depois da avaliação, será anexado como revisão? Caso sim, qual o prazo para incluir a revisão? Vamos lá, o PGR, gente, na verdade, ele não é um programa fechado, ele não é um laudo, né? O PGR, ele é um programa. A qualquer momento, desde que eu tenha aí, por exemplo, uma mudança de layout, a implementação de uma nova máquina, a implementação de um novo projeto, de um novo processo dentro da minha empresa, eu tenho que vir fazendo essas revisões no PGR e incluir esses novos riscos, esses novos levantamentos. Então, para o risco psicossocial não será diferente, tá? Será feita uma revisão dos laudos, e o prazo que nós temos, Leonardo, você está perguntando com relação ao prazo, o prazo que nós temos é até o final de maio, até dia 26/5. A partir daí, isso já tem que estar no PGR, tá? Claro que ele vai estar de uma forma preliminar, porque assim, tem muita coisa para você para levantar ainda, mas é como nós já fazíamos antigamente, tá? Eu tenho um PGR, esse PGR sendo um programa, ou seja, ele é mutável, né? Eu posso, a cada minuto, aí, a cada momento de transformação do meu processo, de transformação do layout da fábrica, eu posso estar incluindo novos riscos ou retirando novos riscos ali. Por exemplo, eu tenho um ambiente com nível de ruído muito alto, 90 decibéis ali, e a minha engenharia fez um enclausuramento numa determinada máquina, esse nível de ruído reduziu significativamente, e eu tenho que fazer essa inclusão no PGR, desse novo levantamento, colocando que o meu risco, que era de 90 decibéis, onde eu precisava utilizar, inclusive, protetores auriculares, eu agora tenho um nível de 80 decibéis, que está, além de estar abaixo do limite de tolerância, ele está abaixo do nível de ação. Então, essas informações nós podemos estar colocando a todo momento, tá? O PGR é um programa, e sendo um programa, ele é mutável. Eu posso modificá-lo a qualquer momento. Tá claro? Tudo bem? Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, Andréia. Vamos lá. Que aí eu quero saber o seguinte: é mito ou verdade? Vamos lá. É o que mais me perguntam aí. Eu preciso ter uma psicóloga? Mito. Mito? É mito. Na verdade, não. A gente falou no comecinho aqui desse webinar que o mais importante é a empresa ter ter o suporte de empresas parceiras que tenham um ergonomista dentro dela para fazer o levantamento preliminar dos fatores psicossociais. Pós-fatores psicossociais, já tem a instalação da doença, aí sim é o psicólogo. É a empresa que tem que cuidar? A empresa tem que cuidar quando esses fatores são relacionados ao trabalho. Ela tem que dar assistência. Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui do Alex. É possível na análise preliminar... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, tá? Vamos lá. É possível na análise preliminar considerar riscos psicossociais inaplicáveis para alguns setores ou todos os setores? Não entendi. Vamos lá, Alex, o que você considera como um risco inaplicável? O que seria um risco aplicável? O risco aplicável seria aquela carga de trabalho, ritmo de trabalho, exigência emocional no trabalho, autonomia do trabalhador perante as suas atividades, apoio social relacionado ao trabalho, né? Reconhecimento da empresa perante aí alguma justiça organizacional, segurança do trabalho, né? Segurança no trabalho, violência contra, né, a questão dos assédios moral e sexual, melhorar a cultura organizacional dessa empresa, trazer a mudança organizacional que fique claro para todos os empregados. Isso são coisas aplicáveis. O que são coisas inaplicáveis? Tive um problema que eu, briguei com meu esposo em casa, não tenho cabeça para trabalhar. Assim, isso é uma situação inaplicável, não é uma ação da empresa. Então, a gente precisa deixar claras as ações que são inerentes ao trabalho. E aquilo que não é inerente ao trabalho,
não estaremos analisando, né? Certo. Não iremos analisar. Aí sim, é o que a gente fala, né? Resolva os seus grilos com os seus psicólogos. O que for da empresa, a empresa resolverá os seus grilos internamente, né? Perfeito. Então, assim, Alex, pode ser levantado esse risco psicossocial na APR? Pode. Ele vai entrar lá nós antigamente não fazíamos a avaliação dos riscos ergonômicos. Ele vai entrar como um item aí do risco ergonômico, tá? Então podemos colocar ele na APR sem problema nenhum. Tá bom? Tudo bem? Eu acho que não tem mais perguntas, tá, André? Pelo menos dentro das perguntas da semana passada, grande maioria delas foram respondidas. E é claro que ainda ficou um monte de dúvidas, vai ficar um monte de questionamento. E aí eu reitero e reforço a todos vocês, tá? Nossa equipe está preparada para atendê-los. Temos aqui uma equipe com os profissionais, tanto da parte de ergonomia, como os psicólogos, os engenheiros de segurança, os técnicos de segurança. Estamos prontos para atendê-los. Teve alguma dúvida que não foi abordada nesse webinar, que ainda você acha que não foi bem esclarecida? Estamos à disposição. Tirem as dúvidas pelos nossos canais de comunicação aí, pelos nossos sites. Nós temos gente o tempo todo interagindo, tá? Tanto no site, como no LinkedIn, como em todas as redes sociais. Então nós temos uma equipe aqui de marketing e pessoal também técnico que está interagindo em tempo integral aí, dando as respostas de forma rápida e solucionando os problemas aí que os clientes possam estar enxergando como problemas e que, na verdade, às vezes são perguntas até bem simples de se responder. Tá bom? Eu espero que, de verdade, agradeço aí pelo tempo que nós ficamos com vocês, pela paciência que vocês tiveram conosco. Lembrando, é um tema novo, está todo mundo aprendendo ainda, tá? Mas fiquem tranquilos que isso vai amadurecendo e nós vamos fazendo todos os ajustes que forem precisos a partir de agora, tá bom? Está aqui a Andréa do meu lado, que está conosco todos os dias aí, está à disposição. E eu me despeço por aqui, agradeço. Andréa, por favor. Agradeço também a participação de todos. Os minutinhos que vocês tiveram conosco é super válido. Estamos à disposição. Muito obrigado, viu? Obrigada.